Olá, boa tarde, uma ótima semana a todos, né? Começando mais uma segunda-feira, aulas presenciais, né? Eu acho que estamos todos muito felizes com essa volta às aulas, né? E eu resolvi vir aqui fazer uma live para vocês falar sobre roleplay, né? Por que nós devemos fazer roleplay e quais são os benefícios para os nossos alunos. E eu vou dar algumas sugestões para que ele seja mais real e também para que estimule mais o aluno para conversar, né? Que esse é o objetivo que a gente quer sempre, né? Que o nosso aluno se sinta estimulado para falar. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora, né? E se vocês acharem que esse assunto pode ser útil para alguma colega de vocês, para algum colega, manda esse aviãozinho para que ele venha, para que ela venha aqui também conversar sobre roleplay, certo? Então eu vou começar falando, né? Eu gosto sempre de preparar o material para vocês. Eu pesquisei nesse livro aqui. É um livro da Jane Revell. Jane Revell é uma das professoras que influenciaram muito no início da minha carreira, né? Ela é uma professora inglesa que costumava vir ao Brasil com bastante frequência. E eu me identifiquei muito com a maneira com que ela ensinava, porque ela realmente colocava os alunos para conversar, né? Isso já aconteceu há muito tempo, né? Faz uns 30 anos mais ou menos que ela costumava vir ao Brasil. Atualmente eu não sei se ela mora na Inglaterra, ela é inglesa, ou se ela mora na França. Mas vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho sobre o roleplay e aí vou dar algumas sugestões envolvendo jogos da Play to Learn. Vamos lá então. Quando é que a gente pensa no... Eu tô falando aqui vou começar falando de um roleplay que o meu aluno já está independente, né? O meu aluno já consegue se comunicar. E aí, qual que é a melhor maneira de eu falar, de eu dar as instruções, de eu criar um roleplay para que ele realmente se engaje? Então, se eu falar para ele assim, você vai, sentem-se em pares e desenvolva um diálogo em que você vai ficar bravo com o seu colega. A chance dele começar a falar sobre alguma coisa é muito pequena, porque eu dei poucas informações, né? Então eu tenho que elaborar um pouquinho mais o que eu quero, quais são os pontos que eu quero que ele toque. Claro que se eu, por exemplo, em vez de eu falar sentem-se em pares e fique bravo com o seu colega, eu posso falar o seguinte: você e o seu colega são vizinhos, o cachorro do vizinho, você deixou a porta aberta, o cachorro do vizinho entrou na sua casa e comeu a carne que você estava preparando para o almoço de domingo e vomitou no chão da sua cozinha. Aí sim, eu tenho todas as informações, eu dei todas as informações que o meu aluno precisa para que ele desenvolva um bom roleplay. Por quê? Porque eu dei um papel, né? Eu dei um role. E para os nossos alunos conversarem, mesmo os alunos que estão com uma fluência maior, é bom que eles possam, abre aspas, se esconder atrás de um papel, né? Ele vai se sentir mais livre para que ele possa se comunicar. Então, é importante a gente dar esse apoio para eles. E eu já faço um intervalo aqui, né? E já mostro para vocês qual que é o material que a gente tem que pode colocar o seu aluno nessa situação de ficar mais livre para falar, porque ele vai estar atrás de um papel. Então, por exemplo, vamos pegar aqui aleatoriamente aqui. Então, esse jogo da Play to Learn, né, chama-se Conversation Cards e tem assuntos para 60 diálogos, na frente e no verso. Basicamente, quais são as informações que eu preciso dar para o meu aluno para que ele possa desenvolver um diálogo? Eu preciso de um local, onde é que ele está? Então, aqui o local é o hospital, ele está no hospital. Eu preciso de uma ação, o que ele vai falar, né? Ele vai descrever problemas de saúde. E quem que ele vai ser? Ele vai ser o médico. Então,
E daí eu sempre coloco nesse material aqui um complemento para que o aluno, né, para que ele tenha mais dados em mãos, para que o diálogo saia mais elaborado. Então, o complemento é que o paciente tem 105 anos de idade. Então, aqui vai ter o paciente, vai ter o médico, eles estão no hospital, e o paciente de 105 anos de idade vai ter que desenvolver um diálogo, vai falar quais são os problemas de saúde dele, certo? E aí, que mais? Deixa eu pegar um outro aqui. Então, quando eu dou todas essas informações para o meu aluno, as chances dele se comunicar, dele elaborar um diálogo, são muito maiores. Um outro diálogo aqui. Então, estão na escola. Qual que é a ação? Estão estudando. Personagem, dois adolescentes de 15 anos. Complemento, é à noite. Então, eles estão estudando à noite na escola, 2 adolescentes. E aí eles vão imaginar o que está acontecendo. Um outro aqui, tem para todas as idades, né? Tem para de diversas... onde é que eles estão aqui? Numa outra sugestão. Eles estão no escritório. Que ação que eles estão fazendo? Estão tomando café. Então, provavelmente, 2 funcionários de uma empresa se encontram na máquina de café. Personagens, 2 programadores de computador. E o complemento, eles não dormem há 2 dias. E a partir daí, então, eles vão desenvolver um diálogo. Então, essa é uma das sugestões, né? Que você dê informações. Porque muitas vezes o professor pede para que os alunos sentem-se em duplas ou sentem-se em grupos e desenvolvam a comunicação. Porém, eu tenho que dar muitos dados. Se eu falar, por exemplo, vamos debater sobre um filme, chances de que o aluno fique quieto e não comece a falar, porque o professor precisa ter um estímulo muito maior, né? Então, com esses cards é uma maneira de eu dar o estímulo. Que outras maneiras? Eu posso, por exemplo, encontrar um artigo que seja do interesse dos meus alunos, eu vou levar esse artigo, eles vão ler e depois a gente pode preparar eu posso pedir para que eles preparem um diálogo sobre aquele artigo. Eu posso levar também por exemplo, um panfleto de supermercado, um panfleto de farmácia ou de loja de departamentos e pedir para que, e daí eu tenho que dar, lembra que o papel do professor sempre é dar aquela contextualizada para que os alunos consigam desenvolver. Então, se eu estou, por exemplo, se eu dou um folheto de farmácia, né, eu posso falar que um deles está doente ou que foi comprar remédio para a mãe, para a sogra, e aí você desenvolve todo aquele diálogo. Então, a primeira sugestão é que você sempre leve vários dados, né, para que o seu aluno ele comece o diálogo já com mais informações. Por quê? Qual que é o papel do aluno? O papel do aluno é usar a língua inglesa e desenvolver esse diálogo, né? Mas eu não posso deixar toda a criatividade por conta dele, porque muitas vezes ele não vai desenvolver, tá bom? Então essa é uma das sugestões. O que mais que a gente... eu vou dar a definição para vocês, eu acho que vocês já sabem, né? Mas vai lá, a definição. O que é um roleplay? Se alguém quiser escrever aí para mim, o que vocês acham que é um roleplay? Deixa eu tomar uma aguinha. Que tá quente aqui em Sorocaba, né? Não sei de onde que vocês são, mas eu sou aqui de Sorocaba, mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo, e aqui é quente pra caramba. Então vamos lá. Como é que eu posso definir um roleplay? Eu vou ler aqui a definição da Jane Revell. Poderia ser definido como um comportamento individual espontâneo em reação a uma outra pessoa numa situação hipotética. Então, quando eu crio um roleplay, a maior parte das vezes, eu quero que o meu aluno tenha um comportamento espontâneo em reação ao que o outro falou. E é claro que tudo isso, eu criei essa situação, ela é hipotética. Então, poderia ser definido como um comportamento individual, espontâneo, em reação
a uma outra pessoa, né, a uma situação hipotética. E qual que é o ponto principal dessa atividade? O ponto principal dessa atividade é que ele tem que entender o que o colega dele falou, né? Isso é muito importante, gente, para o listening, né? Então e o legal é que para fazer roleplay, o aluno tem que ficar focado 100% no que está acontecendo. Por quê? Porque ele tem que entender o que o colega falou, entender aquela situação, né? Entender o inglês, entender a situação e imediatamente ele tem que se colocar. Ele tem que se colocar ali na situação. Então, o ponto principal dessa atividade é entender a situação de uma outra pessoa, e para fazer isso bem, o aluno deverá saber lidar com a situação, né, com a participação dos outros alunos, e não só o seu próprio papel. Então ele não vai estar ali falando com ele mesmo, né? Porque quando eu falo alguma coisa, eu não sei o que a outra pessoa vai me devolver. Então eu tenho que estar 100% atento a isso. Então, normalmente, o que você tem que saber? Quem é ele, como ele é e o que ele vai fazer. No mínimo, isso que o aluno tem que saber. Quem é ele, como ele é, quais são as características e como é que vai ter que ser a reação dele, né? O que ele vai fazer. Então, ele vai ter que se relacionar com os outros alunos. E é isso que a gente quer, que eles falem inglês na aula, né? Que eles se relacionem. Então, uma das melhores maneiras de fazer com que os alunos se relacionem é dando a ele um roleplay. Agora eu vou falar, existe até uma definição, né, dos vários tipos de roleplay, né? Então tem aquele roleplay que são papéis que envolvem a idade, sexo, né? Você vai ser homem, você vai ser mulher, quantos anos você tem. Existe um outro tipo que envolve classe social, nacionalidade. São alguns autores, né, fizeram essa classificação. Existe algum outro tipo de roleplay que você vai colocar qual é a profissão dos participantes, e tem um outro tipo que vai dizer quais são as ações que eles vão ter que fazer. Então tem, como aquele que eu li para vocês, tem o médico e o paciente, tem os alunos, né? Eles não são alunos o tempo todo, mas naquele momento eles estão fazendo o papel de alunos. E também tem o functional, né? O de funções, que envolve você oferecer ajuda para as pessoas. E agora eu vou falar 5 razões, 5 motivos que vão fazer com que os seus alunos se beneficiem se você usar roleplay. E depois que eu falar esses 5 motivos, eu vou dar mais algumas sugestões dos materiais da Play to Learn que vocês podem usar para fazer esses roleplays também. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu acredito que seja muito importante é que o roleplay é aprender fazendo. E se a gente for analisar as pesquisas, né, dizem que o aluno ele aprende muito mais quando ele está desempenhando o papel, quando ele se coloca, né? Tanto é que a gente tenta usar o máximo possível de atividades que os alunos coloquem a mão na massa. Então, o primeiro motivo que eu quero que vocês pensem, né, na hora de fazer o roleplay é que o aluno ele vai desempenhar um papel, ele vai estar ativamente conversando. E as pesquisas dizem que quando estamos falando, quando nos colocamos, a possibilidade de haver aprendizado é muito maior. Esse é o primeiro motivo. A segunda é aquela história das atividades, metodologias ativas. O roleplay pede que o aluno esteja totalmente focado, totalmente presente na atividade. Por quê? Porque eu tenho que ouvir o que o meu colega vai responder para eu responder de volta. Então eu tenho que estar totalmente presente. Eu acho que é um motivo bem válido para a gente colocar o roleplay nas aulas. O terceiro é que para alguns alunos o roleplay é como se fosse um jogo, e por isso ele é estimulante, né? Porque ele vai querer ouvir, ele quer responder, ele quer saber o que o colega vai falar para que ele possa responder. Existe ali um pouco de competição. Eu vou falar alguma coisa que ele não vai entender. Você sabe como é que são os alunos, né? E como eles são competitivos. Então, para certos alunos, o roleplay envolve uma competição e vai ser bastante estimulante.
O quarto motivo é que ajuda a fornecer como se fosse uma etnografia, né? Uma lista de tudo aquilo que ele precisa falar em diversas situações. E aí ele já pratica o que ele possivelmente teria que falar no mundo lá fora. E o quinto motivo, é um motivo bem válido também, né? É que é que ele pode proporcionar aos alunos um momento de choque. Mas é melhor que o aluno passe por esse momento de choque na sala de aula do que no mundo lá fora. Porque na sala de aula ele tem para quem pedir ajuda, né? Do que ele acha que está, né? Uma outra situação. Ele acha que ele poderia se comunicar, ele poderia se sair bem em uma determinada situação. E daí quando ele vai falar, ele não lembra o que falar, ele não sabe o que falar. Ele pode ser usado para brincar em casa, mãe e filho? Sim, pode. Se vocês, Joana, se vocês estão no nível que vocês conseguem se comunicar, né? O que é o roleplay? Eu pego duas pessoas e nós vamos desenvolver um diálogo. E aí você pode fazer também, né? Se você é uma mãe, você pode fazer um roleplay com o seu filho de outras situações. Mas o roleplay dessa maneira que eu estou falando aqui é quando vocês já conseguem se comunicar em inglês. Daqui a pouco eu vou começar a mostrar alguns materiais que a gente tem que ele oferece uma base maior para o diálogo, porque ele tem as perguntas. Fica aí que eu já chego numa atividade que talvez possa ser útil entre você e seu filho. Tá bom? Então falando esses cinco motivos, né? Por que o roleplay é tão importante. E agora também eu vou trazer uns outros materiais da Play to Learn que vai transformar o roleplay em muito mais participativo, né? E se o seu aluno também não tem toda essa fluência, e eu acho extremamente válido e importante que você use roleplay com eles, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse material aqui que a gente tem, que é Questions for Beginners, em português, perguntas para iniciantes. Então, você pode fazer o roleplay e nesse caso, o assunto do roleplay já está aqui. Então, cada cartão desse aqui, ele pode ser usado para desenvolver um diálogo. Então, eu vou ler aqui para vocês esse aqui que é bem básico. A minha sugestão é que realmente vocês comecem a usar o roleplay o quanto antes, melhor. Porque o aluno, a ideia do roleplay não é aprender fazendo, né? E ele quer, eu quero falar, então tá bom, você consegue responder essas perguntas aqui? Esse aqui é o mais fácil que tem. Então eu vou ler as perguntas que eles fariam e que eles poderiam responder. Então, what's your name? What's your address? Então, eu lá com o meu parceiro vou perguntar, what's your name? What's your address? What's your phone number? What's your email? É uma conversa que muitas vezes acontece totalmente real e daí ele já vai ver quais são as dificuldades que ele tem em responder. Nesse caso, eu estou facilitando uma das partes dos alunos porque a pergunta já está aqui. Ele não tem que elaborar a pergunta. Por isso que eu falei que certos níveis de alunos, né, eu tenho que dar um subsídio. Então o subsídio viria em forma de perguntas. Eu vou ler algumas outras para vocês terem ideia do que vem aqui. Por exemplo, esse outro card aqui, o que está escrito? Do you have a hobby? How much time do you spend doing it? Então é listening puro, né? Ele tem que ouvir e responder. Why did you start doing it? Do you need special equipment? Então, vai falar sobre o hobby, né? Pode ser, por exemplo, o meu hobby é caminhar, fazer longas caminhadas. Precisa de equipamento especial? Eu preciso de um tênis muito bom, né? Porque senão eu vou fazer bolha no meu pé. Então, tudo isso eu tenho que ouvir o que ele está falando em inglês, entender e responder, e buscar lá o meu conhecimento de mundo, né? Porque eu poderia falar assim, caminhada, eu não preciso de tênis. Não, eu preciso de um tênis especial. Eu não posso fazer caminhada de chinelo. Que mais? Aqui, mais um. Do you have the same routine every day? What do you do every day? Do you like your routine?
What would you like to change about it? Então, vocês podem ver que esse material aqui, ele tem 30 cards, né? 30 cartões com 3 ou 4 perguntas, que é um pequeno roleplay em si mesmo, né? E lá nos finais, deixa eu ver aqui no final, que mais que a gente pode falar? Sobre comida, sobre responder, né? Praticar a terceira pessoa, né? Aqui não terceira pessoa, desculpa. Falar sobre os pais, né? Do your parents work? Where do they work? What do they do? What do they do in their free time? Querendo saber sobre a vida dos pais. Can you cook? How well can you cook? How often do you cook? What dishes can you cook really well? Então, tem perguntas para todos os gostos aqui nesse Questions for Beginners. Agora, o próximo, se você tem alunos que são de business, por exemplo, o que você pode fazer? Tem perguntas de business. Tem outras maneiras? Tem outras maneiras. Você pode ler um artigo, você pode passar um vídeo sobre determinado business ou sobre um assunto que você quer explorar e depois vocês conversam, você determina para onde você quer que a conversa vá. Agora, se você quer colocar os seus alunos para conversar sobre business, desde o aluno um pouco mais iniciante, né, até o aluno um pouquinho mais avançado. Por exemplo, o aluno iniciante começa: What's your name? Where do you work? What do you do there? Então ele vai ter que falar a profissão. What does your company produce? Or what does your company do? Então aqui, né, desde o primeiro cartão, dessas primeiras perguntas, eu já vou falar sobre negócios. Que mais? Sobre reuniões, né? When was your last meeting? Where was it? What did you talk about? Então, olha só, estou falando sobre meeting e estou perguntando como é que foi. Como é alguma coisa que aconteceu no passado, ele, além de responder as perguntas, além de praticar o listening, ouvir e ter que responder, ele também vai ter oportunidade de praticar os verbos no passado. Was it interesting, né? A reunião foi interessante. Was it really necessary, né? Brincando com essa ideia de que muitas reuniões nem sempre são necessárias. Essa aqui, describe your last business trip, também vai ter oportunidade de usar o passado. Where did you go? How long did the trip take? When did you leave? When did you arrive? What was the meeting, the conference about? Who did you meet? What was the best and the worst thing about this trip? Então, olha só, vai dar um roleplay aqui bem interessante falando sobre negócios. Tem também, nesses cards aqui de Business English, tem também para falar sobre Business Ethics. What would you do if you discovered that your company was stealing vast amounts of clients and government money? Is making money the only thing a company should be concerned about? Então, essas aqui são perguntas mais profundas, né? Para falar sobre ética em inglês. If not, what else should companies be concerned about? Tem também perguntas sobre job interview. How much do you... Algumas sugestões aqui de perguntas, né? Para job interview. How much do you expect to get paid? How would you describe the place at which you work? How would you describe yourself? Sempre tem essa daí, né? How would you handle it if your boss was wrong? Já conheço pessoas que não souberam lidar, né? Não souberam falar para o chefe, o que ele estava errado e aí foram demitidos. Então, é importante pensar nessa situação. If the people who know you were asked why you should be hired, what would they say? Então aqui são perguntas mais complexas, né? Se as pessoas que te conhecem fossem falar por que eu devo contratar você, o que elas falariam? Então são perguntas bem interessantes aqui
sobre business. Então eu estou falando hoje sobre o roleplay. Eu falei sobre 5 razões porque você deve usar roleplay e estou dando algumas sugestões, né? Dei sugestões então para usar esse material aqui, Questions for Beginners, mais de 200 perguntas para os alunos mais iniciantes. Falei sobre Questions for Business English, também mais de 200 situações. Falei desse aqui, que é um super do material, que você dá as 4 dicas, né? Lugar, ação, personagem e o complemento. Coloca os seus alunos em pares e eles têm que desenvolver um diálogo. Tem também, então hoje eu estou falando desses materiais para você colocar os seus alunos em pares para fazer pair work, para que eles possam desenvolver a fluência, né? Dentre os motivos super importantes para que isso aconteça é para que eles possam se preparar para situações no mundo real. Lembrando que na sala de aula é um lugar seguro que eles podem cometer vários erros. Mais um pouquinho de água aqui, né, gente? Se você tem alunos no nível um pouquinho mais avançado, a minha sugestão é esse aqui, Questions for Advanced Students. Então nesse aqui a gente colocou por tópicos, né? Então tem sobre immigration. Os seus alunos, você coloca os alunos em pares para que eles discutam sobre immigration. Que tipo de pergunta tem aqui? If a person enters the country illegally, what should be done to that individual? What would be the impact if all the immigrants moved back to their countries? Principalmente países como Estados Unidos, né? Lembra no Brasil que a gente tinha os médicos de Cuba, eles voltaram, aí alguns lugares ficaram sem essa assistência, né? Então também para a gente pensar, para aumentar, né, o pensamento, para você ampliar o seu pensamento, que o quanto é importante o papel dos imigrantes também, né? Do you think immigrants suffer discrimination? Why or why not? Should it be mandatory for immigrants to learn the local language? Então tem sobre imigração, tem sobre credit cards. How would you account for the popularity of credit cards? São super populares, né? Can you outline the methods used to encourage people to borrow money? Como tem, né, gente? Todo dia as pessoas estão estimulando o crédito, né? Porque é muito interessante para as empresas que nós sejamos devedores. Então, também você está ampliando o pensamento dos seus alunos, né? Está fazendo com que ele enxergue certas coisas que muitas vezes ele não enxerga. Então, esse aqui é uma discussão sobre cartão de crédito. Tem sobre culinária, tem sobre comunicação, amizade. Do you and your friends share the same interests? Is it a good or a bad thing? Do you think you will still have the same friends in 10 years' time? Are you open to make new friends, or do you prefer just to keep the ones you have at the moment? If you want to make new friends, what would you do? Where would you go? Então tem muitos tópicos, aqui tem 30 tópicos. Sempre a gente aproveita o verso das cartas para que vocês recebam em casa um material bem completo. Então esse aqui você pode fazer discussões em pares, mas também com esses tópicos você pode fazer pair work. Esse aqui também, ele pode ser usado em pares e também pode ser usado em grupos, né? Aqui já é o seguinte, gente, aqui a gente colocou alguns problemas, né? Algumas saias justas para que os alunos resolvam esse problema. Olha só, vou ler uma situação aqui. I am very impulsive, especially regarding buying things. I bought a new cell phone on an impulse and now I realize I don't have money to pay for it. How do I solve this problem? Aí vem uma enxurrada de ideias, né? Ou você pode vender o telefone, ou você pode pedir dinheiro emprestado para alguém, ou você pode ir trabalhar em algum lugar. Já trabalha, vai trabalhar no final de semana. Então assim, tem muitas sugestões, né? Porque são tópicos que os alunos vão ficar, são tópicos que vão surpreender. E isso é muito importante para que haja comunicação também.
Que mais? Olha essa situação aqui. I started lying about my financial situation to cause a good impression on a girl I am in love with. But the situation is getting out of control. Estão lembrando lá do Tinder Swindler, né? Do vigarista do Tinder? I am in love with, but the situation is getting out of control. And she wants to meet my parents. Ela empolgou, né, gente? She wants to go to our beautiful country house, which doesn't exist. Is it possible to tell her I have no money and still keep our relationship? Então aqui vai ter uma discussão, né? A classe toda vai conversar sobre esse tipo de situação que a gente está descobrindo pela mídia, que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? As pessoas mentirem sobre a sua situação financeira. Que mais? Olha esse aqui que também acontece com os nossos alunos. Quando eu fiz esse material aqui, né, eu pesquisei em sites internacionais quais eram os maiores problemas. Então, tudo que a gente planeja, tudo que a gente lança aqui na Play to Learn, a gente pesquisa muito, né? Então, isso aqui foi uma pesquisa de alguns meses que eu fiz sobre quais são os maiores problemas dos jovens. E esse aqui, com certeza, vocês conhecem, né? I have been spending too much time on social media and I am behind all my schoolwork. I try not to log on, but when I am tired, it seems so easy to relax, reading funny things and watching funny movies. The biggest problem is that when I look at the time, it's already very late and I need to sleep, to wake up early the next day. How can I manage my time better and be more focused? Give me at least 5 alternatives. Então, todo mundo vai se empenhar para fornecer, para dar as alternativas para o colega, para que ele possa resolver esse problema aí, que não é só dele, né, gente? Às vezes acontece comigo também. Não sei se acontece com vocês, né? Então é legal porque aí o grupo pensa junto, né? E além de ensinar inglês, de estimular os nossos alunos a ouvirem melhor, a se expressarem melhor, os problemas são relevantes para o dia a dia, né? Então a gente também vai estar dando de quebra mais subsídios para que os nossos alunos lidem com os problemas, né? Do dia a dia. E todo mundo, né? É uma situação de win-win, né? Todo mundo ganha com essa situação. Então esses são, tem também, eu não trouxe aqui, mas tem também o Countries in the World. Esse daí ele já vem todo com perguntas, né? E as respostas, frente e verso. É muito legal porque você amplia a visão de mundo dos alunos no tocante à geografia também, né? A gente vê o quanto é importante saber geografia, né? E muitas pessoas não estão sabendo. Então é legal que daí dá para fazer. Eu vou elaborar uma aula só sobre o Countries of the World, elaborar um projeto para que fique uma coisa maior também. O que mais que eu tenho de sugestão aqui? Se você quer que seu aluno faça um diálogo um pouquinho maior, ele é um aluno mais iniciante, o que você pode fazer? Tem uma atividade que eu sugeri para vocês. Acho que está até escrita essa atividade aí no feed. Aqui são os lugares da cidade, né? Então tem restaurante, escola, café. Então qual que é a minha sugestão de um pequeno roleplay para o seu aluno? Ele elabora, né? Você pode dar a carta para ele, né? Ele pegou aqui restaurante. Ele com o parceiro dele tem que elaborar um diálogo. Depois você pede para que eles apresentem esse diálogo na frente da classe e a classe vai ter que ouvir e adivinhar onde é que está acontecendo o diálogo. Eu acho bem legal também porque os dois vão elaborar e daí eles têm isso em mente, né? Que eles têm que fazer um diálogo que não entregue logo de cara onde eles estão. Então, e é legal que os alunos vão ter que ouvir para adivinhar onde é que eles estão, onde é que esse diálogo está acontecendo. E aqui tem 20 lugares, né? Então tem gym, tem
supermarket. Então eles vão ter que fazer um diálogo que vai dizer onde é que eles estão, mas não entregar logo de cara. Eu acho bem estimulante também. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a importância do pair work, porque a gente coloca o nosso aluno numa situação que ele já, como se ele já estivesse fazendo no mundo real. E é muito importante nós levarmos o nosso aluno para essa prática, né? Para que ele mesmo consiga ver se ele está conseguindo. Isso serve para a gente avaliar também, né? Como é que ele se sairia numa entrevista de emprego, ou como é que ele se sairia se ele tivesse que pedir informações num país estrangeiro, em várias outras situações. Então, o professor ouve esse roleplay, analisa e daí ele sabe o que ele precisa fazer para que esse aluno tenha o melhor desempenho no futuro. E o aluno também vai perceber, né, as dificuldades que ele está tendo e quem sabe vai se dedicar um pouquinho mais. Então era isso que eu tinha, que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Se vocês não conhecem os jogos da Play to Learn, todos os nossos jogos foram feitos com o intuito de aumentar o vocabulário e desenvolver a fluência do aluno, né? Então todas as atividades envolvem ou pair work ou group work. São muito poucas as atividades que os alunos ficam sozinhos. Isso é muito importante porque a gente desenvolveu atividades para o aluno realmente falar inglês. Então, se você não conhece, quer nos conhecer, vai lá no nosso site playtolearn.com.br. E lá no site, se você se inscrever para receber, para baixar o nosso e-book, você pode baixar um e-book que tem muitas maneiras de usar um único jogo. Tem jogo que dá para você fazer até 10 atividades diferentes. Então, o nosso material foi desenvolvido com o intuito de ajudar o professor, né, para que ele possa dar aulas muito mais dinâmicas e comunicativas e ajudar o aluno para que ele possa aprender inglês de uma maneira muito mais leve. Essa live vai ficar gravada aqui e eu compartilho lá no YouTube também. Então, se você quiser recomendar, né, para alguém, ou você manda um aviãozinho, ou você depois compartilha. Então eu vou parando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu faço lives 2 vezes por semana, na segunda e na quarta. Quarta eu faço à noite. Então é isso. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente semana. E até quarta-feira ou segunda que vem. Tchau, tchau!